Olá pessoal, sou eu de novo, e Five Nights at Freddy's é uma franquia enorme. Começou em um jogo bem simples e que atraiu milhares de fãs, e a história não poderia ser contada apenas em jogos. Por isso surgiu os livros de FNAF, e que nos explica conceitos, acontecimentos e personagens dessa saga. Também tem livros tão interessantes que virou até jogo, com jogos tão marcantes, com livros que também fazem um certo sucesso e com milhares de fãs. Tinha duas certezas de coisas que iriam acontecer. A primeira é que FNAF iria ganhar um filme mais cedo ou tarde, e a segunda é que iria ganhar muito dinheiro. Então, em 2023, finalmente aconteceu. Foi lançado Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim. Será que conseguiu entregar o que os fãs merecem ou erraram terrivelmente? Pode deixar que eu irei comentar a minha opinião, mas antes deixa um like, comenta algum outro filme, jogo, anime ou qualquer coisa assim para eu trazer aqui. E se inscreva no canal, vai me ajudar bastante e eu ficarei muito agradecido. Então, vamos lá. De uma forma bem resumida, o filme é sobre o nosso protagonista Mike X. Smith, que trabalha como guarda noturno, tentando descobrir segredos do passado sobre seu irmão desaparecido e o culpado de tudo, enquanto luta com os problemas do presente, problemas familiares e problemas com animatrônicos diabólicos. Primeiramente, eu devo destacar que, na minha opinião, a história dos jogos de FNAF é uma história maravilhosa. Quero dizer, até o sexto jogo eu até achei uma história muito boa, porém aqui eles optaram por criar um universo novo. Sinceramente, eu achei um vacilo, mas é aceitável. Mas eu acredito que se você for descartar o bom, você deve fazer o mesmo nível ou melhor. E aqui eles falham miseravelmente nesse ponto. Eu até acho a história um pouco interessante, mas o jeito que é construída e feita tira qualquer interesse. O filme começa bem, mas a partir do ponto onde a Abby vai à pizzaria, tudo começa a desandar. O filme perde a atmosfera de terror e você perde todo o medo pelos animatrônicos. A história de Michael Afton é uma história de mistério, superação e vingança, com desenvolvimento e acontecimentos muito marcantes. Enquanto aqui temos o Mike X. Smith, que nem se esforça para resolver os mistérios do mundo, e sim o mundo que dá as respostas para ele, como a Abby conversando com os espíritos e a Vanessa tendo a resposta para tudo que o Mike precisa. E aqui, a pizzaria está fechada há anos, porém, o dono não quer acabar com ela de vez, mas pô, o cara tá pagando água, luz, manutenção e funcionários, ele é cheio da grana. Aliás, por algum motivo, só tem segurança de noite, sendo que na teoria, deveria ter um de dia também, mas isso dá para relevar. Esse filme também não é fiel ao próprio jogo. Por exemplo, se alguém te perguntar como é Five Nights at Freddy's, sua resposta provável seria que é um jogo onde você é um guarda noturno que tem que sobreviver por 5 noites contra animatrônicos, vigiando eles pelas câmeras, impedir que eles te peguem e, claro, economizando energia. E esse filme deu conta de fazer nosso protagonista ficar dormindo durante toda a noite, em nenhum momento tendo que olhar as câmeras ou fechar as portas na cara de um animatrônico. Os próprios animatrônicos nem perseguem ele durante o filme inteiro, e eles também nem dão jumpscare. Praticamente faltou muita coisa para ser considerado FNAF. E eles optaram por fazer um filme mais tranquilo, para crianças e adultos poderem assistir. Decisão que tornou o filme nem um pouco assustador, que dá um susto, sendo que FNAF é conhecido por ser um jogo de jumpscare, e os únicos que tentam dar susto são com o boneco do Balloon Boy, e que pra mim não funcionou. E um outro erro que pra mim é um dos piores, são os animatrônicos serem usados como piadas. Os animatrônicos que eram para fazer a gente ter medo ao anoitecer, são os mesmos que brincam de fazer cócegas e de castelinho. E mais pra frente eles pedem a permissão de Mike para poder tornar a Abby uma deles. E eu só quero saber quando esse palhaço decide alguma coisa. Tipo, ele gostou ou não muda nada. E sobre os personagens do filme, tem três que eu acho interessante destacar. O primeiro é o nosso protagonista Mike X. Smith, um personagem que na minha opinião é insuportável. Ele literalmente aceitou entregar a própria irmã para os animatrônicos, apenas para viver em um sonho com uma vida falsa. Eu até acho a ideia do irmão perdido uma coisa boa, Mike sonhando sempre com esse dia para poder descobrir o sequestrador. O que faz toda essa trama ser inútil é que ele nem descobre com a investigação ou com a própria mágica do sonho, e sim porque por pura coincidência do destino, o culpado é o pai da Vanessa, a qual conta tudo. E sinceramente, ele nem deveria passar da primeira noite. Os animatrônicos deram nem chances para as pessoas que invadiram de dia, porém com ele nenhum tenta atacar. Tentam lá para o final, e até nesses ataques eles não tiveram a capacidade de finalizá-lo. Para mim, a pior personagem é a Vanessa. O William disse que o objetivo dela era impedir que Mike chegasse perto da verdade. Porém, a primeira coisa que ela fala quando vê ele é sobre os desaparecimentos. Também nem tenta fingir que não sabe das coisas, deixando muito óbvio que ela tem ligação. E a Vanessa começou a gostar do Mike X. Smith no absoluto do nada. Conheceu ele por uma hora e já parecia que queria casar. E como eu falei, ela só está aqui para explicar o filme. Para tudo ela tem resposta. E sobre o William Afton, a minha cena que ele aparece na pizzaria é a melhor. Chegou farmando aura. Eu não acho que ele teve a minutagem que merecia. Nos jogos teve várias aparições na história antes de ficar preso no traje, mas aqui ele aparece no início e do nada aparece no final, apenas para ser finalizado. Se você não conhecer os jogos, tu não vai entender porque ele tem muitos fãs e nada sobre ele, já que no filme ele foi muito pouco trabalhado. E ainda falando sobre não conhecer
conhecer o universo de FNAF, qualquer um que assistir o filme vai perceber que ele é o sequestrador e o mal do filme. A cena de entrevista a Mike deixa muito óbvio o que já é óbvio, mas eu não achei ele um personagem ruim, só achei que faltou ter mais William no filme. E pessoal, lembrando que aqui é a minha opinião, mas que derrota ridícula que ele teve. A Abby fez um desenho lá e mostra para os animatrônicos e do nada eles se lembram da verdade, sendo que nos sonhos do Mike, uma criança mostrou que foi o Coelho Amarelo o culpado. Então eles já sabiam e faziam de desentendidos. Golden Freddy, que é um animatrônico muito fora da curva nos jogos, aqui ele é tratado como só mais um, igual a todos os outros que não se diferem em nada. Mas eu devo destacar aqui que esses animatrônicos, na minha opinião, ficaram ótimos. Já podem abrir uma pizzaria e deixar eles no palco. Pra mim, a coisa mais bem feita é eles. FNAF tem muitos fãs que criam teorias, fazem fangames e várias outras coisas. Claramente, uma comunidade que gosta bastante desse universo. Por isso, eu não acho que eles deveriam aceitar esse filme como FNAF. Trocaram a história do jogo, trocaram o básico da gameplay de FNAF e não tem qualquer pingo da obra nesse live action. Se trocássemos os nomes e a aparência dos personagens, você nem pensaria que era FNAF. Eu não acho o filme inteiramente ruim. Acho ele decepcionante. Uma franquia gigantesca que tem um potencial enorme nos cinemas começou mal e fica difícil imaginar que terá pelo menos 4 filmes. Na verdade, pode até ter 10 filmes. Do jeito que começou, duvido que terá um filme verdadeiramente bom. Claro que é apenas minha opinião. Você tem todo o direito de não concordar. Se todos tivéssemos a mesma opinião, o mundo seria chato. Meus vídeos costumam ser curtos, por isso tem coisas que eu deixo passar. Mas eu tenho um quadro chamado Em Resumo. E se vocês quiserem, eu trago pra vocês. Fica bem mais fácil comentar e opinar sobre esse filme. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal e comenta qual pode ser o próximo vídeo. E se você quiser ver o Coelho Amarelo em ação, joga DBD.